Neste momento nós vamos à sessão 3, a providência da restauração centralizado na família de Abraão. Como nós vimos no vídeo anterior, a família de Noé terminou em fracasso por causa da falha do seu filho Cã. E aqui então nós podemos estudar a providência da restauração centralizada na família de Abraão. Como nós vimos, os fundamentos a serem estabelecidos é o fundamento de fé mais o fundamento de substância. Mesmo que uma pessoa fracasse ou uma família termine em fracasso, essa predestinação da vontade de Deus, ela é absoluta para a realização da finalidade da criação. Então, no fundamento e coração de Noé, que trabalhou 120 anos na construção da arca, Deus chama então a família de Abraão para cumprir a sua vontade, que é absoluta. E a família de Abraão também não é diferente. Abraão também tem que realizar a oferta simbólica e também realizar o fundamento de substância, a oferta substancial. Através do fundamento de fé, decide a figura central, o fundamento de substância, a oferta substancial, para eliminar a natureza decaída. E as 4 naturezas decaídas que tem que ser eliminada é Caim amar Abel na posição de Deus, aprender o caminho de Deus através de Abel, Caim se submeter em obediência a Abel, Caim multiplicar o bem herdando o bem de Abel. Quando é realizado o fundamento de fé mais o fundamento de substância, se realiza o fundamento para receber o Messias. E se receber o Messias, pode liquidar a linhagem de sangue como pecado original, estabelecer a soberania de Deus, realizando as 3 grandes bênçãos perfeitamente, realizando o reino dos céus na terra, cumprindo a finalidade da criação. E aí então, o cenário para Abraão iniciar naquele momento da história o fundamento de fé. A figura central é o próprio Abraão. Abraão ele foi escolhido como a figura central para completar a vontade de Deus, que Deus tinha desejo de realizar com Noé. Abraão não pode continuar a aperfeiçoar a vontade, senão restaurar por indenização todas as condições que foram tomadas, perdidas para Satanás com o fracasso de Cã. E o que é que Abraão agora tem que restaurar? Restaurar o que foi perdido lá com a família de Noé, quando Satanás invadiu. Satanás invadiu as 10 gerações de Adão até Noé. O período dos 40 dias de dilúvio, a posição de Noé como pai da fé, a posição de Cã, que estava em lugar de Abel, tudo isso com a falha de Cã foi tomada pelo lado de Satanás. Então, como a família de Abraão, como Abraão tem que restaurar, vai passar 10 gerações, as mesmas 10 gerações que passou de Adão a Noé, vai levar 10 gerações de Noé até Abraão. Vai levar 400 anos, restaurando os 40 dias do julgamento do dilúvio. E aí, se nós pegar 10 vezes 40, vai dar 400. A posição de pai da fé de Noé, Abraão vai herdar, e Abraão vai também ficar aqui, herdando a posição de Cã, a mesma posição de Abel. Abraão ele vem da cidade de Ur, dos caldeus. Abraão é filho de Terá, um idólatra, fabricante de ídolos. E Deus vai chamar Abraão da família de Terá. O julgamento em cada uma das 10 gerações, então, 40 anos, como nós vimos lá no curso de Moisés, os espiões que fracassaram na espionagem, dos 40 dias, Deus falou que cada dia valia um ano, 40 anos. 40 anos vezes as 10 gerações, 400 anos. Então, Abraão deveria restaurar por indenização esse número 40, por isso Abraão é 400 anos depois de Noé. Então, Deus elegeu Abraão em lugar de Noé, somente depois que passou um período de indenização de 400 anos, através das 10 gerações de Noé até Abraão. Então Abraão não podia ocupar ou colocar-se na posição de Noé, a menos que ele restaurasse por indenização a condição de Cã e também a de pai da fé. Por isso ele tem que restaurar a posição de Cã, que é a mesma posição de Abel, e ele estava ali no lugar de Noé.
E aí ele vai restaurar também essa condição de fé. Então essa lealdade de Noé, na oferta simbólica, ele teve fidelidade. Então para que Abraão se colocasse na posição de pai da fé, substituindo Noé, deveria oferecer um sacrifício simbólico em fé e lealdade, tal como Noé fez. E aí então, vamos analisar que Abraão, ele vai ser tirado aqui da casa do seu pai Terá, que era um fabricante de ídolo. Então Abraão vai ser tomado do lado de Satanás, como está em Gênesis 12, do 1 ao 2. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua casa, do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, farei de ti uma grande nação. Vejamos, por que Deus toma alguém do lado de Satanás? Quando nós pensamos Abel, o segundo filho de Adão, e Cã, o segundo filho de Noé, aqui Satanás matou através de Caim. Aqui Satanás invadiu. Então Satanás invade dois representantes, duas figuras centrais da oferta substancial. Então Deus aqui, isso permite Deus tomar alguém agora do lado de Satanás. Deus teve que abandonar Cã nas mãos de Satanás. Cã estava em lugar de Abel, a quem Deus amava. Por isso Deus, por sua vez, que tomar aquele que Satanás amava muito, de acordo com o princípio da restauração por indenização. Por isso Deus chamou Abraão, o primogênito de Terá, que era fabricante de ídolos. Então Deus tomou Abraão do lado de Satanás, porque Satanás tinha invadido a figura tipo Abel, né? Tanto matado Abel, como invadido Cã, que estava em lugar de Abel. Agora, um outro ponto: Satanás invadiu a família de Adão. Noé veio restaurar a família de Adão. Noé fracassou. Quem vai ficar nessa condição do representante de Adão agora é Abraão. Então Abraão é igual à figura adâmica para restaurar ou substituir Adão e Noé. E como Deus falou essas palavras para Adão: multiplicai e dominai. Deus falou para Noé: frutificai e multiplicai. Deus fala para Abraão em Gênesis 12, 2. Deus abençoou Abraão dizendo que seus descendentes se multiplicariam, que uma grande nação procederia dele, que seria fonte de bênção. Então, por que Deus falou as mesmas palavras para os três personagens? Porque esse vai substituir esse, e esse vai substituir esse e esse. Assim, a figura tipo adâmica. A figura central para restaurar o fundamento de fé. Deus estabeleceu o curso de Abraão como um curso típico para Jacó e Moisés restaurar Canaã, levando para lá esposa, filhos e riqueza, sendo que todos foram retirados do mundo satânico. Então, quando nós podemos perceber que Deus ele estabeleceu o curso de Abraão como um curso típico para Jacó e Moisés, isso mostra como Deus trabalhou aqui com Abraão. Deus falou para Abraão para sair lá de Harã para Canaã. E Abraão saiu levando sua esposa Sarai, seu sobrinho Lote, todas as riquezas e as pessoas. Então ele está saindo do mundo satânico para o mundo de Deus. Esse curso de Abraão se torna um modelo para o curso de Jacó, que sai de Harã, da casa do tio Labão, levando também suas esposas, filhos e todas as coisas para Canaã. Da mesma forma, Moisés também tem que sair do Egito, conduzindo o povo para o deserto, levando sua esposa, seus filhos e riqueza, partindo também para Canaã. Gênesis 15, 5 a 7. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, como sabereis que hei de possuí-la? Respondeu o Senhor: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e uma pomba. Então Deus, depois que Abraão foi, Deus está falando para Abraão fazer uma oferta. Deus está falando para Abraão estabelecer o fundamento de fé. E esses cursos
de Jacó e Moisés vai ser um modelo para o curso de Jesus, que também um dia terá que destruir o mundo satânico, restaurando todo ser humano, restaurando todas as coisas e realizando o mundo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: o filho de si mesmo não faz coisa alguma, senão ver aquilo que o Pai fez. Então Deus estabelece aí o curso, modelo para restaurar, sair do mundo satânico e restaurar o mundo celeste. O objeto condicional, a oferta simbólica de Abraão. Então Abraão tem que fazer a oferta simbólica. Para Abraão fazer a oferta simbólica, tinha que estabelecer uma condição simbólica de indenização para restaurar a posição da família de Adão. Então Abraão, ele tem que restaurar uma condição, simbólica para restaurar a família de Adão. Essa condição simbólica de indenização. Antes de oferecer os sacrifícios simbólicos, antes dele fazer a oferta, ele vai ser submetido a um teste. Quando nós pensamos na queda, como foi que aconteceu a queda? Adão é o irmão mais velho, Eva é a irmã mais nova. O que o arcanjo fez? Seduziu e tomou a irmã mais nova de Adão. E Abraão vai restaurar essa situação. Aí você pode me perguntar, como? Vejamos, quando Adão e Eva caiu, até mesmo os filhos de Adão e Eva foi dominado, invadido por Satanás. Quando Caim também matou Abel. Toda a criação caiu sob o domínio de Satanás. Abraão, ele está indo. Quando ele vai encontrar o rei Faraó. Quando ele vai passar próximo aqui, ele vai combinar com Sara, dizer: olha, vamos falar que você é minha irmã mais nova. Então Abraão está no lugar representando Adão, Sara, Eva e o Faraó, o arcanjo. E o Faraó toma Sara. Como o arcanjo está tomando a irmã mais nova de Adão, porque Sara está representando Eva. Faraó, o arcanjo. E então, nessa posição, ela ficou nessa posição de esposa do Faraó. E Adão depois recupera a sua esposa. Então, ele restaurou a queda, o processo da queda de Adão e Eva. E também restaurou o seu sobrinho Lote, os seus criados e todas as coisas que foram tomadas pelo rei Faraó. Então ele restaurou essa posição de Adão. Ele pode, depois de restaurar essa posição de Adão, partir para a oferta simbólica, para o fundamento de fé. E como nós vimos, o fundamento de fé tem que ter a figura central. Nesse caso, a figura central, Abraão, tem que ter objeto condicional. Objeto condicional são os três objetos da oferta e depois o período de tempo para se fazer a oferta simbólica. Então, dentro desse objeto condicional, era para restaurar por indenização a oferta simbólica da família de Adão e também da família de Noé. Então veja que as falhas anteriores da família de Adão, da família de Noé, está sendo aqui restaurado de uma única vez dentro da família de Abraão. E Abraão, então, tem que dividir esses animais no meio. Então, o que representa esses três animais? Todo o universo foram criado para ser aperfeiçoado através dos três estágios do período de crescimento: formação, crescimento e aperfeiçoamento. A rola e o pombo representavam o estágio de formação, o cordeiro, o estágio de crescimento, e o novilho, o estágio de aperfeiçoamento. A Bíblia relata para nós que Abraão cortou o novilho, cortou a cabra e o carneiro, mas não cortou o pombo. Quem estava aqui procurando uma brecha, uma oportunidade para invadir a família de Abraão, para invadir a oferta simbólica de Abraão? Mais uma vez, Satanás procurava
achar uma oportunidade na qual pudesse invadir a família de Abraão. Gênesis 15 a 13. Diz assim: tem por certo que teus descendentes habitarão como peregrino em uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Já sobrou uma indenização, já sobrou um preço a ser pago pela descendência. Está falando que eles vão ser escravizados, oprimidos, vai ser peregrino em uma outra terra que não é dele, por um período de 400 anos, porque ele não cortou a pomba. Porque foi tamanho pecado o fato de Abraão não cortar a pombinha, não dividir. Quando nós pensamos na finalidade da providência da restauração, restaurar a soberania do bem. Para restaurar a soberania do bem, tem que ter separação de bem e mal. Para ter a separação de bem e mal, tem que ter a destruição do mal, para exaltar somente o bem. Cortar a oferta é igual a uma providência simbólica de separar o bem e mal. Cortar, dividir o meio, era para restaurar a posição separada de Caim e Abel, da família de Adão. Então nós sabemos que Deus dividiu Adão em dois, Caim e Abel, cada um representando uma metade de Adão, simbolicamente. Por isso tinha que dividir no meio. Era para restaurar a posição de Noé, separando o bem e o mal, pela providência dos 40 dias do dilúvio, separando o bem e mal. 3. Era para estabelecer a condição simbólica de separar o mundo da soberania do bem, do mundo da soberania satânica. Por isso tinha que dividir em dois. E 4, era para estabelecer a condição de consagração, retirando o sangue da morte, que vinha através da relação ilícita de sangue com Satanás. Por isso, a oferta de Abraão tinha grande significado. Era para restaurar as falhas da família, tanto de Adão como também de Noé. Então, quando nós pensamos a posição de não separar Caim e Abel, não tem objeto que somente Deus pode tratar, não restaurou por indenização o fracasso da oferta de Caim e Abel. Então, quando ele não cortou o pombo, não fez restauração, não fez separação do bem e mal, não tem objeto que somente Deus pode tratar, voltou a uma posição que fracassou o julgamento do dilúvio. 3. Falhou em estabelecer a condição simbólica de separação da soberania do bem de Deus, que somente Deus pode tratar, e continuou a soberania do mal. Não foi consagrado, porque o sangue da morte não foi retirado. Deus não pôde tomar, porque Abraão não cortou o pombinho. Então, o sangue da morte não pôde ser retirado. Terminou em fracasso, quando Abraão não cortou a pombinha. Então, isso foi um tamanho pecado. Satanás invadiu para a pombinha, que é o estágio de formação. Então, quando invadiu o estágio de formação, não tem estágio de crescimento nem aperfeiçoamento. Porque uma casa começa pelo alicerce. Ela não começa pelo telhado ou pelas paredes. Para se ter telhado e parede, é necessário ter alicerce. E o estágio de formação é o alicerce para crescimento e aperfeiçoamento. Então, se não tem estágio de formação, não tem crescimento nem aperfeiçoamento. Ofertou toda a oferta simbólica para Satanás. Não cortou a pombinha. Satanás invadiu também para o cordeiro e para o novilho. Esta oferta simbólica terminou em fracasso. E nós podemos ler em Gênesis 15, 11. Ave de rapina pousaram sobre a oferta simbólica. Gênesis 4, 7. Quando Caim e Abel ofereceu o sacrifício, Satanás estava à porta. Gênesis 8, 7. Na época de Noé, também o corvo simbolizava Satanás, que buscava a oportunidade de invadir a sua família
logo após o julgamento pelo dilúvio. Então Satanás só buscava oportunidade para invadir a família de Abraão. E quando Abraão não cortou a pombinha, Deus pediu o seu filho, a oferta de Isaque, no lugar da pombinha. Então Abraão, neste momento, tem que agora fazer o fundamento de fé, que ele fracassou na primeira oferta. Ele tem que fazer esse fundamento de fé, figura central Abraão, no lugar da pombinha Isaque. E aí tem o período de tempo. Porque Abraão poderia novamente, mesmo depois de ele ter fracassado em sua oferta simbólica, Deus poderia continuar trabalhando com Abraão. Então, de acordo com o princípio da restauração por indenização, Abraão representava o número 3, porque Deus tinha procurado primeiro com Adão, depois com Noé, que estava substituindo a família de Adão, e depois Abraão, que estava substituindo a família de Noé. Então, o número 3 é o número da perfeição, a providência para restaurar o fundamento para receber o Messias. Havia uma condição no princípio para o cumprimento dessa providência, com uma condição de indenização de valor muito maior do que o anterior. Aqui, 2 gerações em uma única família, Satanás tomou Adão e Caim. Isso permitia Deus também trabalhar com 2 gerações em uma única família. Deus então tomou essa condição de volta em 2 gerações, Abraão e Isaque. A condição do fundamento histórico do coração e zelo, em vista que Abel e Noé também, eles teve êxito na oferta simbólica, então permite Deus continuar trabalhando com Abraão. Abraão tem que passar novamente o mesmo teste. Agora, restaurar a queda. Ele vai ficar aqui numa situação aonde, desta vez, o rei Abimeleque tomou a sua esposa e depois Abraão restaurou, recuperou novamente, colocando-se novamente em uma posição de não ter fracassado, colocando ele novamente na posição do Adão e restaurando todas as coisas. Abraão já era um velho, e Abraão e a sua esposa estéril. E Abraão, então, não tinha filho. E Sara, lá no Egito, ela conseguiu uma criada chamada Agar. Como ela não gerava filho para Abraão, ela pediu para essa criada, então, gerar um filho com Abraão, e nasceu Ismael, mais velho. Depois, ela foi agraciada, e Deus permitiu que ela, então, gerasse um filho, o mais novo, chamado Isaque. E esse é o filho do casal, filho da promessa. E Deus vai pedir que ele sacrifique o filho da promessa. Gênesis 15:5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, contra as estrelas, se a podeis contar, diz-lhes assim: será a tua semente. Essa semente de Abraão tinha que continuar com Isaque. Mas Deus vai pedir justamente esse filho, Gênesis 22:2. Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vá-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que te indicarei. Então, Deus vai pedir para Abraão o filho da promessa. E Abraão, então, em obediência às ordens de Deus, pegou a lenha, pegou o cutelo, a faca, o fósforo, e subiu até a terra de Moriá. E a Bíblia narra para nós que essa ida, esse caminho, e no caminho o Isaque perguntava: meu pai,
aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, onde está a oferta? E Abraão só respondia: Deus proverá. Com certeza o Isaac começou a entender que ele seria a oferta. E chegando no alto da montanha, Abraão preparou o altar, colocou a sua criança lá, e ele então se prepara para imolar, para cortar o filho. E quando ele levantou o cutelo, está escrito em Gênesis 22:12, ouviu a voz de Deus dizendo: não estenda a tua mão contra o menino, não lhe faça nada, agora eu sei. Antes, Deus tinha reprovado, mas agora, diante dessa fé, Deus aprovou. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste o teu próprio e único filho. Então Deus, neste momento, aprovou esta atitude, sentiu alegria dentro desse curso, dessa lealdade, dessa obediência de Abraão. Então, foram 3 dias subindo a montanha. Esses 3 dias representou a separação de Satanás. É interessante, porque Jacó parte também de Harã para Canaã, depois de 3 dias. Jesus ressuscita depois do 3º dia. Moisés também pede 3 dias para o rei do Egito, para ir no deserto. Josué carrega a arca ali em Canaã, depois de 3 dias. Número 3, separação de Satanás. O coração e zelo de Abraão para com a vontade de Deus e sua resolução de imolar o seu filho, que provinha de sua fé e obediência e lealdade absoluta, colocando-no em uma posição igual a de ter matado Isaac. Por isso ele pôde separar a si mesmo de Satanás e também a Isaac. Então imagina para um pai, subir a montanha em obediência a Deus, decide entregar o seu filho. Então Abraão pôde separar a si mesmo de Satanás e também a Isaac. Então Isaac fez união 100% de coração com seu pai. E quando Deus disse para ele: não faça nada contra o menino, e eles olham, a Bíblia diz que eles olhou para uma sarça, e lá estava um carneiro travado pelo chifre. E Abraão e Isaac pega esse carneiro e os dois fazem a oferta junto. Então, dessa maneira, a providência da restauração de Deus, centralizada na família de Abraão, deveria ser cumprida por meio de Isaac, mediante o êxito de Abraão na oferta de Isaac. Então, essa posição de Isaac, quando fez união 100% com o seu pai, a oferta de Isaac, para colocar Abraão na posição que não fracassou, nem prolongou a oferta simbólica. Gênesis 15, do 4 ao 5. Aquele que vai sair de tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então conduziu-o fora e disse: levanta os olhos para o céu e contra as estrelas, se és capaz, pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Essa lealdade de Abraão, demonstrada por sua disposição em manter seu filho da promessa, em matar esse filho da promessa, sob as ordens de Deus estabeleceu a mesma condição como se ele já tivesse matado a si mesmo. É claro que para ele fazer isso, por dentro, já não existia Abraão. Abraão teve que negar a si mesmo. Então Abraão tinha sido invadido por Satanás devido à falha em sua oferta simbólica. Portanto, o fato de ter Deus feito Isaac sobreviver significa que o próprio Abraão foi ressuscitado da situação de ter morrido e separado a si mesmo de Satanás, juntamente com Isaac.
Então, Deus leva Abraão e Isaque em uma situação de morte e ao mesmo tempo ressuscita novamente. Então aquele que tinha sido invadido por Satanás, por passar por aquele momento de ter morrido simbolicamente, restaurou-se do lado de Satanás para Deus, fez separação de Satanás e torna-se um objeto agora que somente Deus pode tratar. Então essa lealdade de Abraão, tenta matar seu filho, filho da promessa e obediência a Deus, restaurou por indenização aquela posição que não fracassou. Aí Abraão pôde transferir essa sua missão para Isaque, quando Isaque fez união de coração com seu pai. Isaque, então, em obediência, herdou a missão de seu pai, estabeleceu uma condição de fé. Abraão e Isaque, agora, os dois vão fazer a oferta junto, e Isaque herda o coração do seu pai, fundamento de fé vitorioso. Então, essa lealdade, esse coração de Isaque, ele pôde herdar a posição do seu pai. Mas vamos para o fundamento de substância. É claro que o fundamento de substância deveria ser realizado por Isaque, seu meio-irmão. Mas como Abraão fracassou na primeira oferta, e Isaque vai herdar essa posição de Abraão, mas também Abraão depois mandou Agar voltar para sua terra com o filho Ismael. Então, sem Ismael, não tem mais o Caim e Abel. Então, quem vai ter que realizar agora o fundamento de substância são os filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Isaque teve êxito no fundamento de fé, na oferta simbólica. Ele assumiu a posição de figura central, herdando do seu pai, porque teve união com o papai, fez o sacrifício do carneiro, realizou-se a oferta simbólica, estabeleceu a condição de indenização para restaurar todas as coisas, a terceira bênção, e restaurar o homem. O Jacó, como a figura central, na posição do Abel, o filho mais novo, e o Esaú na posição de Caim, tem que fazer a oferta substancial, a condição de indenização para restaurar os filhos e restaurar os pais, e eliminar a natureza decaída. Eles então tinham que fazer o fundamento para receber o Messias dentro da família de Abraão. Então os filhos de Isaque, o Jacó e o Esaú, na posição de Caim e Abel, têm que estabelecer esta condição. Como está em Gênesis 25 a 22 a 23. Esaú e Jacó lutaram ainda enquanto estava dentro do ventre. Romanos, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. Então, os dois irmãos têm que fazer o fundamento de substância. E o fundamento de substância é essa condição para eliminar a natureza decaída por indenização. Então, antes que eles fizessem a oferta substancial, Jacó tem que fazer a condição de indenização para restaurar a posição de Abel, figura central da oferta substancial. Depois que fez a oferta substancial, Jacó entra no Egito para o curso de indenização de 400 anos, por causa da falha de Abraão na oferta simbólica. Nós sabemos que naquele momento, o filho mais velho tem o direito de primogenitura. Então, quando o pai ficasse muito velho, o pai dava a bênção para o filho mais velho, dando-lhe o direito de primogenitura. Mas a Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, estava grávida. Ela então teve uma revelação de que o filho mais velho deveria servir o filho mais novo. E eles dois lutavam já no ventre. E o Isaque então ficou muito velho. E ele pediu o seu filho Esaú para fazer um guisado, para preparar tudo que ele ia dar a bênção para o seu filho. E o Esaú então
diferente do Jacó, mais peludo, o que nasceu primeiro. Ele foi para uma caçada, buscar uma caça e preparar isso para o seu pai. Mas a mãe percebeu, a Rebeca, e ela então orientou Jacó, dizendo: prepara um cabrito, e você tem que receber a bênção do teu pai, no lugar do teu irmão. E o Jacó disse: minha mãe, esse negócio não vai dar certo. Meu irmão é peludo, meu pai vai perceber. Então a mãe pegou e colocou, cobriu os braços de Jacó e tudo. E o pai disse: bem, peraí, está errado. A voz é de Jacó. Quando ele chegou conquistado para receber a bênção. E ele disse: não, meu pai, eu sou o Esaú. E então o Isaac disse: chega mais perto. E ele tocou e cheirou e disse: os braços, tudo aqui é de Esaú. Tá, chega-te, beija-me. E ele então deu a bênção para Jacó. Então Jacó, ele tomou a primogenitura, o direito de primogenitura de Esaú. Quando Esaú chegou, ele preparou o guisado, levou para o seu pai. E o pai disse: mas já te abençoei. Ele disse: eu nem aqui vim hoje. Então o pai, ele disse: então teu irmão astuciosamente veio e tomou a bênção no teu lugar. E ele disse: eu também quero. Ele disse: bem, eu não tenho duas bênçãos, eu posso até te abençoar. Daqui para frente o teu irmão será maior do que tu. Então Jacó conquistou a primogenitura de Esaú. Só que antes disso, o Esaú, ele tinha vendido esse direito de primogenitura para o seu irmão. Teve um momento que o Jacó estava fazendo uma sopa de lentilha. E o irmão disse: eu estou a ponto de morrer de fome, me dá um prato da tua sopa. E o Jacó disse: só se tu me dá o direito de receber a bênção do meu pai em teu lugar. E ele disse: para que me serve essa primogenitura? Toma, me dá essa sopa. Então ele vendeu. O Jacó já havia comprado do seu irmão. E ele esqueceu. Então Esaú desprezou a primogenitura. Então Deus dá a posição do filho mais novo e opera a sua providência para tomar o direito da primogenitura do irmão mais velho. Então, depois que Jacó tomou a primogenitura do seu irmão, o irmão procurou matá-lo. E ele tem que fugir para Arã. Ele restaurou o direito de primogenitura, foge para Arã porque o irmão, o Esaú, quer lhe matar. E ele vai chegar na casa do tio Labão. E quando ele chega na casa do tio Labão, ele vai vir a filha mais nova de Labão, chamada Raquel. E ele disse para o tio: tio, me dá por esposa Raquel. E o tio disse: te dou pelo trabalho de 7 anos. Mas tudo que Jacó colocava a mão prosperava. E ele então trabalhou e o tio ficou rico. Depois dos 7 anos, no dia da festa, só que era uma tradição daquela época, casar a filha mais velha primeiro. E então, no dia da festa, o Labão enganou Jacó. Ele disse: olha, a tradição aqui é que as moças casam com o rosto coberto. E deu bastante bebida para o Jacó. E disse: olha, na noite as luzes têm que estar apagadas. E ele, ao invés de dar a Raquel, ele conduziu a Lia. A Bíblia diz que Jacó coabitou com Lia. E quando amanheceu o outro dia, era Lia. E ele ficou muito bravo com o seu tio. E o tio disse: eu te darei também por esposa a Raquel, pelo trabalho de mais 7 anos. E Jacó trabalhou mais 7 anos para Labão, para conquistar a segunda esposa, Raquel. Jacó foi para Arã e lá triunfou em luta para restaurar a primogenitura do mais velho, centralizado assim na família e nas riquezas durante 21 anos. E depois ele falou: tio, daqui para frente, tudo que eu fizer vai ser meu, mais 7 anos.
Depois de 21 anos, Jacó vai sair desse trabalho pesado, ele sai da casa do tio Labão. Então o tio vai lá tosquear as ovelhas. Jacó ouviu um murmúrio, um resmungo entre os filhos de Labão, que dizia: Jacó está se apoderando de tudo que é nosso, das nossas irmãs, dos nossos sobrinhos e agora das nossas riquezas. E o Jacó então, quando Labão vai tosquear as suas ovelhas, ele sai da casa do tio Labão carregando as suas esposas e suas riquezas, voltando para Canaã. Não esquecendo que lá em Canaã tinha o seu irmão que ainda queria lhe matar. Então, Jacó retornou. Ele restaurou substancialmente o domínio sobre o anjo, porque agora um anjo vai aparecer no Val do Jaboque e vai lutar com ele. E quando ele está naquela luta à noite, ele dá uma gravata no anjo e diz: só te solto quando me abençoar. E o anjo disse: o teu nome não chamará mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceram. Então Israel é um nome dado que significa vencedor. Foi recebido por Jacó. Por quê? Porque ele prevaleceu na luta contra o anjo. Então ele estabeleceu a posição de Abel para a oferta substancial, para o fundamento de substância. Ele vai voltar, vai subjugar o seu irmão. É preciso realizar o fundamento de substância, que é essa condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Jacó restaurou a posição de figura central quando passa os 21 anos e luta contra o anjo. Então agora ele tem que encontrar o seu irmão Esaú para eliminar a natureza decaída. Aqui a primeira é não conseguir tomar um ponto de vista de Deus e amar outros. A segunda é sair da própria posição. A terceira é inverter o domínio. E a quarta é a multiplicação do mal. Esaú tem que agora eliminar a natureza decaída. Mas como? Se ele quer matar o irmão que havia lhe tomado a primogenitura. Então, nesse sentido, ele tem que eliminar as bases da natureza decaída. Então, o Esaú tem que amar Jacó. Só que o Esaú, quando ele ficou sabendo que Jacó estava voltando, ele se aprontou com 400 homens para matar Jacó. Esaú tem que estabelecer Jacó como mediador. Esaú tem que obedecer Jacó na posição de ser dominado por ele. Esaú tem que multiplicar o bem, herdando as bênçãos de Deus de Jacó. Quando Jacó ficou sabendo que Esaú estava vindo com 400 homens para lhe matar, Jacó então começou a mandar presentes para conquistar o seu irmão. Então Jacó aprontou ali um grupo de pessoas e mandou com riquezas. Mesmo ele recebendo os presentes, ainda assim queria matar. Mas o próprio Jacó disse: eu vou aplacar o meu irmão. E ele chegou diante do irmão e venerou 7 vezes, e arrastando de uma perna, por causa da luta contra o anjo, e o anjo tocou na sua coxa, deslocou, ele está mancando de uma perna, e ainda assim chega diante, mandou presente, e venerou 7 vezes, e ele disse: eu vejo Deus na tua face. Então nesse momento, Esaú correu, abraçou-lhe e beijou. Então neste momento Esaú ama Jacó, Esaú estabelece Jacó como mediador, Esaú obedece Jacó, coloca na posição de ser dominado por Jacó, multiplica o bem, herdando o bem de Jacó e herdando as bênçãos de Deus. Fundamento de substância vitorioso. Ganhou vitória entre Caim
e Abel. Então eles estabeleceram a condição de indenização, eliminou a natureza decaída. Assim, restaurou por indenização a oferta substancial da família de Adão e Noé. Esaú cumpriu sua porção de responsabilidade humana, tornou-se uma posição que Caim restaurou a posição de Caim, recebeu o amor de Deus. O Esaú restaurou, junto com Jacó. Então, o fundamento para receber o Messias na família de Abraão foi estabelecido por Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac. Só que o Messias, ele não pode vir em segurança aqui, porque já tinha outras tribos satânicas, maior do que a família de Abraão, que poderia facilmente dominar a família de Abraão e matar o Messias. Então, o Messias não poderia vir ainda, porque também a descendência de Abraão tinha que pagar 400 anos. Então, essa família tinha que multiplicar até formar-se uma tribo em Canaã e estabelecer o fundamento tribal para receber o Messias. Então, o fundamento para receber o Messias dentro de uma família vitoriosa de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão e Isaac e Jacó foram todos um só corpo, porque o sucesso de Jacó representa o sucesso de Isaac, e o sucesso de Isaac representa o sucesso de Abraão. É por isso que está escrito em Êxodo 3:6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A providência da restauração centralizada em Abraão, embora fosse prolongada até Isaac e depois até Jacó, é exatamente como se tivesse sido realizada em uma só geração, sem prolongamento algum, quando é encarado do ponto de vista do significado da vontade divina. Então, o curso típico para subjugar Satanás foi estabelecido por Jacó. Jacó, ele estabeleceu com êxito o padrão da subjugação de Satanás. E essa subjugação foi uma subjugação natural, porque quando seu irmão está cheio de ódio, de raiva, querendo lhe matar, e ele manda presente, ele venera, e ele diz, eu vejo Deus resplandecer na tua face, ele subjugou o natural. Então Moisés e também Jesus tiveram que seguir esse curso típico. Então os israelitas, como um todo, tiveram que segui-lo, este mesmo curso. As lições que nós podemos aprender aqui da família de Abraão. Lições aprendidas com o curso de Abraão. O cumprimento da vontade de Deus é relativo. Por que é relativo? Porque se fracassa na porção de responsabilidade humana, não realiza a vontade de Deus. Então é relativo, por quê? Porque tem a parte humana. Tem a parte humana. A providência da restauração não pode ser realizada somente pelo poder de Deus, mas deve ser realizada pela porção de responsabilidade humana. Então é conjunto, parte de Deus e parte humana. Deus não pode realizar apenas pelo exercício do seu poder. Tem que ser um trabalho conjunto entre Deus e o homem. Por isso é relativo, porque tem parte do homem. Deus chamou Abraão para cumprir sua vontade, mas ele não realizou por causa da falha dele em cumprir a porção de responsabilidade humana. Essa lição que nós podemos aprender. A questão da predestinação de Deus é relativo. Deus, ele predestinou Abraão para ser o pai da fé, mas quando ele falhou em cumprir sua porção de responsabilidade, em dividir o pombinho, sua missão foi transferida para Isaac e depois para Jacó. Então, quando fracassa na porção de responsabilidade, a missão muda. É uma outra lição que nós podemos aprender. Um outro ponto. Quando o homem fracassa na porção de responsabilidade, a providência de Deus ela se prolonga.
ela se prolonga para ser restaurada, precisa maior condição de indenização. Então, toda vez que a providência de Deus prolonga, precisa maior condição. A providência da restauração deve prolongar-se necessário quando o homem falha em cumprir a porção de responsabilidade. E, ao mesmo tempo, uma maior condição de indenização deve ser estabelecida, a fim de restaurar a falha. Abraão não cumpriu a responsabilidade, fracassou em cortar a pombinha. Isso tem que ser indenizado. Aí Deus vai pedir o sacrifício de Isaac. Então vai prolongar de Abraão até Isaac e depois até Jacó. Temos que fazer também a separação de Satanás em nós mesmos. Então, por isso, devemos levar uma vida de fé. Então, aquele que leva uma vida de fé é aquele em quem a pessoa coloca-se na posição de sacrifício e se oferece como um sacrifício aceitável a Deus. Portanto, se nós não separar o bem e o mal em nós mesmos, centralizado na vontade de Deus, é criada uma condição para Satanás invadir. Então, o homem mesmo tem que estar alerta, para cumprir a vontade de Deus, pois Satanás está sempre às portas esperando uma oportunidade. Senhoras e senhores, até aqui nós explicamos o curso da família de Abraão. Vamos esperar o próximo vídeo. A providência da restauração, centralizado em Moisés. Que Deus abençoe. Muito obrigado.